Então vamos lá, está rolando aí uma palestra de Paulo Guedes, que está ativo hein, nos comentários políticos a respeito do mundo atual. E o nosso ex-ministro da Economia, ele tem essa palestra muito boa que é falando: o Brasil vai ser a nova potência mundial. Ele começa fazendo um diagnóstico, tá? Aqui eu vou dar as minhas opiniões e vou comentar sobre o que o Paulo Guedes falou. Então, boa parte do que está aqui é realmente a opinião geral do Paulo Guedes. E quando eu for fazer algum comentário, eu vou explicar para vocês se sou eu comentando, só para a gente separar o que realmente foi dito pelo ministro, né? O que eu concordo, o que eu discordo. Apesar de eu achar o quadro geral uma excelente análise, o Paulo Guedes sempre foi muito bom de diagnósticos no geral, né? Então ele começa com o diagnóstico do Brasil e do Sul. Ele começa dizendo que o Sul do Brasil, tanto os gaúchos quanto Santa Catarina ali, que sempre foram famosos pela indústria, né? A indústria do Sul do Brasil, ela é extremamente famosa, não apenas de exemplo como VEG e tal, tô falando quase todas as indústrias relevantes que a gente tem ali, competitivas no cenário internacional, vieram desses lugares, e claro, São Paulo, né, gente? Mas ele tá falando que os empresários gaúchos começaram agora a fechar fábricas e levar a produção para a China. Isso já está acontecendo desde a década de 90, a gente pode dizer, mas agora, talvez mais acentuado, o Brasil está numa desindustrialização frequente. Ele acha o culpado muito rápido. O Brasil tem aumentado os impostos IPI e ICMS, né, enquanto o resto do mundo se abriu. Então o Brasil aplicou realmente um imposto maior sobre os produtos industrializados. Resultado, o caminho da miséria pela adoção aí de políticas socialistas, segundo ele, impostos altos e Estado como motor da economia. Isso aqui é uma das maiores realidades de todos os tempos. Eu estava conversando essa semana com o dono de um dos maiores frigoríficos aqui do estado de Goiás, um frigorífico de abate especificamente de suínos. Enquanto eu conversava com ele, quando eu perguntei a margem do negócio dele, tá virando nosso cliente agora, a gente ajuda nisso, exportação, etc. A gente colabora com diversas empresas aí, empresas grandes, tá? Acima de 100 milhões por ano de faturamento a gente não atende empresas pequenininhas ainda. Então, a gente estava conversando ali e ele me falando que ele faz o abate do porco e tal, e aí ele vende o porco já desmembrado, né? Os cortes perfeitos ali, o pernil, etc. Aqueles cortes que a gente já conhece de porco, e que ele teve uma ideia muito interessante ali de começar a industrializar os próprios produtos. Então, fazer linguiça, fazer salame, fazer produtos à base de carne suína ali, né? E ele também compra um pouco da Super Frango, então ele produz também produtos à base de frango e suínos ali. E ele me disse, cara, ele me mostrou as margens, é ridículo. O Brasil obriga esse cara a basicamente só matar o porco e vender, porque qualquer processo industrial que você faz, a sua margem reduz. Então, por isso que hoje em dia, para um cara, compensa muito mais. Tem um quintal de soja ali, ele pega, arranca a soja e manda a soja para a China. O grão. Por quê? Porque não tem tributo. Para você mandar a soja, etc., você não paga imposto praticamente nenhum. Se você pegar essa soja e fizer um óleo de soja, é considerado produto industrializado. Que benefício que um país, igual o Brasil, né, que tem a maior parte da economia dependente de commodity, que benefício que a gente tem de tributar a nossa indústria que já não existe? Não faz sentido nenhum, né? Enquanto todos os países do mundo, a China, etc., todo mundo falando, cara, quanto mais você industrializa, menos eu te cobro percentualmente, porque você está agregando valor aqui, em vez de simplesmente levar os bons empregos para fora, o Brasil tem um efeito contrário. Ele tem uma penalização para quando você se torna industrial. Se você ficar aqui no setor de commodity, o Brasil não te cobra nada. Se você industrializa seu produto, começa a cobrar. Então isso aqui eu concordo extremamente com o diagnóstico do Paulo Guedes. É muito ruim. Tanto é que hoje você vê que o Brasil, cara, a maioria da força de trabalho brasileira trabalha por um salário mínimo, porque não tem como você ser PhD, etc., e trabalhar aqui no Brasil. A gente não remunera essas pessoas, né? A gente trata como se o Brasil tivesse uma indústria gigantesca que tem que receber, que tem que pagar muitos impostos. A gente não tem indústria nenhuma. A verdade é essa. E estamos em franca desindustrialização, tá? Ainda estamos desindustrializando. Nossa indústria não cresce há mais de 3 décadas. E aí ele comenta, ele diz o seguinte: ondas migratórias, guerra na Ucrânia, conflito no Oriente Médio, América Latina, dão a sensação de caos. Tá meio que no caos mesmo. Expansão da direita no mundo, ele diz que é uma reação conservadora à perda de segurança, criminalidade e imigração desenfreada. Se não entenderem esse fenômeno, países como o Brasil correm risco de uma guerra civil interna. O que ele está dizendo aqui, né? Quando a gente observa hoje a União Europeia, a gente está numa situação muito séria mesmo. Quanto mais guerras ali você tem nesses países do Oriente Médio ou em qualquer outro lugar, ou quando você tem atrito nesses lugares, as pessoas imigram para países como a Alemanha, para países como França, né? Esses países que são considerados países de bem-estar social e onde você consegue ganhar dinheiro com mais tranquilidade. Quando eu fui para a França esse ano, eu fui para a Alemanha, fui para a Noruega, esse ano eu viajei bastante, né? Você chega nesse país, você vê que boa parte dos Ubers, eles são muçulmanos, a galera ali que tá trabalhando. Ou uma galera que veio também da Etiópia, de Moçambique, de diversos lugares ali onde teve qualquer tipo de atrito. Tem esses atritos, as pessoas estão imigrando em massa. A Europa não está conseguindo conter essa imigração em massa. Essas pessoas estão chegando e elas têm
tem mudado a cultura daquele lugar. Quando a gente fala dessa mudança cultural, eu não estou aqui dizendo que você não pode ser muçulmano, etc. Não é isso. É porque a Europa, historicamente, ela é um continente, né, onde começou o catolicismo, um país mais cristão, um país também mais flexível com as coisas. As mulheres se vestem ali, sem burca, sem nada dessas coisas. O pessoal, os muçulmanos, eles começaram sendo uma comunidade muito pequena, então eles não influenciavam muito nos costumes locais e nem nada, né? Eles tinham ali uma comunidade pequenininha, viviam em guetos ali dentro. Hoje em dia, como eles são um número muito maior, você começa a ter alguns atritos de, por exemplo, eles estão num feriado deles, por exemplo, onde não se pode comer carne, e daí eles vão lá nos estabelecimentos querer fechar os estabelecimentos que estão servindo carne. Eles começam a ser uma maioria em alguns lugares ao ponto de querer interferir nos costumes locais, ou dizer que mulheres deveriam usar hijab, que elas deveriam estar com esse negócio ali. Isso deu um receio muito grande na parte da população que começou a ficar mais conservadora. Quando você tem também alguns imigrantes envolvidos em crimes, uma coisa é, se um alemão comete um crime na Alemanha, você não tem uma relação tão grande da mídia e etc, e das pessoas de modo geral, quando um imigrante comete um crime. Por quê? Você vê uma pessoa, né, diferente dos seus costumes, que veio de outro país, cometer crime no seu país, gera as pessoas essa coisa. Então esse crescimento, essa reação conservadora, tá criando quase que uma guerra civil dentro desse país, né? Você tem um problema muito sério, porque esse país, as pessoas nesse país estão se sentindo inseguras, tem muito pickpocket, tem muito crime de violência, tem crime de violência sexual também, um traço super complicado, que eu não vou ficar entrando aqui nesses detalhes. Isso tudo tem agravado a situação política desses lugares e promovido um crescimento da direita que promete, vamos voltar do jeito que era antes, vamos tirar esses imigrantes daqui, uma promessa que muitas vezes também não vai dar para cumprir necessariamente, né? Você sabe que, independente de quem ganha, não é um problema tão simples de ser resolvido assim. Então, o Paulo Guedes alerta para que o Brasil também tome cuidado com isso, para que a gente não sofra uma guerra civil interna. Eu acho que é um exagero. Sinceramente, no Brasil, eu diria que a Alemanha, a França, eu acho que esses países estão a caminho de uma guerra civil interna. Eu acho que eles estão, porque eles estão com muitos imigrantes. E quanto mais esses imigrantes se reproduzem, mais muçulmanos estão ficando nesses países. E em algum momento vai ter uma reação dessa população nativa daquele lugar, né? Porque não tem como eles não entrarem em conflito. Se os muçulmanos têm em média 7 filhos ali, a religião que mais cresce no mundo, e os cristãos estão diminuindo muito, né? A taxa de fecundidade das mulheres francesas e alemãs é muito baixinha, a gente vai acabar chegando num ponto que essas populações devem se igualar, e aí eles vão talvez ter um risco de guerra civil. Já aconteceu ao redor do mundo. Mas acho que no Brasil esse risco, você vê risco de uma guerra civil no Brasil? Acho que não. Também não vejo, não. Vi no negócio ele fala que o Brasil precisa prestar atenção para esse tipo de coisa. A gente tem imigração de colombiana, a gente tem imigração de venezuelana, mas o Brasil, até o presente momento, ele recebeu imigração de países que culturalmente são meio que iguais a gente, assim. Tem diferença, talvez, política e tal. E outra coisa, o Brasil recebe muito bem os imigrantes, né? Diferente dos outros países, no geral, o brasileiro ele não tem guetos. Você não tem, tipo assim, um gueto de árabes no Brasil, né? Você tem uma integração da cultura. Os árabes, eles são árabes na primeira geração, na segunda geração eles são brasileiros. A gente chama qualquer um de brasileiro. Então, você teve imigração de japoneses, a gente não chama isso de japoneses até hoje. Não fala, isso aqui é... você tem o Bar da Liberdade. Aqui a gente não deixa ninguém se criar. E a gente come yakisoba também, e come comida japonesa, e a gente come esfirra, junta tudo no mesmo prato, e se brincar, a gente recheia um sushi com esfirra. Então, não vai existir isso, né? Eu não acho que o Brasil tenha esse caminho aqui. Pelo menos foi isso também o que eu entendi do que ele disse. Eu acho que ele só misturou os dois conceitos e foi isso, né? E daí ele fala do contexto histórico depois da Segunda Guerra. Em 1945, os Estados Unidos aplicam lá o Plano Marshall para reconstruir a Europa e o Japão. Os países destruídos, aí, a Alemanha e o Japão, prosperam com a liberdade econômica. Então ele fala que quanto mais liberdade econômica a gente tem, mais a gente tem esses países se desenvolvendo. Teve a inclusão econômica global, que tirou bilhões de países da miséria. China, Índia, leste europeu. Cara, 100% verdade. Isso aqui não tem nem como discutir, né? A partir do momento que a gente começou a ter mais relações comerciais entre países, que a gente se encaminhou mais para uma globalização, todos os países que fizeram parte disso se beneficiaram, e é por isso que não faz sentido nenhum a gente querer diminuir o comércio global no ano de 2025. Não existe nenhum país que enriqueceu nos últimos anos que não tenha sido fazendo negócio com outros países. Ah, Raul, mas é a China. Mesma coisa, a China vende para o mundo inteiro. A China é um país de economia capitalista. Ah, não, tem orientação socialista no governo, etc. Sim, mas a China é tão capitalista quanto todos os outros países do mundo. A China tem bilionários, a China não tem uma economia planificada, tá bem longe disso. Você pegar o socialismo de fato, o que a China tem? Ah, tem um partido central, é só, né? Um único partido, que é o Partido Comunista Chinês. Fora isso, a China tem todas as regras de um país capitalista, tá? Ah, tem uma outra coisa, que um banco, você não pode ter banco, tal, né? Os bancos são em maioria privados, mas fora isso,
não tem lá grandes coisas. É uma economia capitalista controlada pelo Estado, diria, capitalismo de Estados, pode chamar assim, mas chamar a China de um país só socialista é uma simplificação, não tem nada a ver. A URSS não tinha bilionários, a URSS tinha uma economia muito mais planificada, pouquíssimas marcas, a China, cara, uma economia pujante, crescente e tal. E aí a gente tem ele falando também dessa expansão capitalista versus a crise do Ocidente, né? A globalização beneficiou os antigos países socialistas, todos eles realmente eram fechados para negócio, quando eles abriram, né? Eles começaram a ganhar muito dinheiro. O Ocidente ficou extremamente caro, acomodado e menos competitivo. Verdade, né? A Europa, cara, desindustrializando, perda de empregos industriais, pressão no salarial nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque os europeus, eles foram ali desenvolver uma indústria importante, Airbus, Volkswagen, todas essas empresas interessantíssimas. Quando eles tiveram essas empresas, falaram, agora que vocês cresceram e se desenvolveram com essa economia mais aberta, agora a gente vai restringir vocês vão pagar impostos altíssimos para sustentar o restante da população. E aí, com isso, a Europa perdeu competitividade. Ela ganhou em qualidade de vida, é inegável, a Europa tem uma boa qualidade de vida, mas as empresas europeias ficaram menos competitivas no mundo, deixaram de fabricar dentro de seus países, começaram a terceirizar para a China. E aí a China, que está com a economia aberta para investimentos, se você quiser construir uma fábrica na China agora, você constrói. Qualquer pessoa, a China socialista, mas você pode construir uma fábrica agora na China. A gente mesmo fabrica produtos aqui da Vibrio, etc, de empresas minhas, eu fabrico na China e a gente traz para cá. Hein? Cara, não tem socialismo nenhum nisso, né? Eles compram e vendem igual qualquer outro país do mundo, não tem nenhuma restrição por eu ser estrangeiro. Inclusive fazem visitação, tá? Me leva, fala, vem para cá que a gente vai te mostrar o que mais dá para você importar, o que mais dá para você fabricar aqui e tal. Então. E aí, quando a gente olha para esse socialismo versus capitalismo na prática, né, os países que seguiram mesmo socialismo, como a China tentou lá atrás, como a Índia tentou antes dela chegar nesse semi-capitalismo, sei lá, que é isso, eles eram extremamente miseráveis, né? O Paulo Guedes fala que eles eram miseráveis quando eles tentaram mesmo. Quando eles começaram a adotar mais capitalismo, eles saem da pobreza. Aí ele diz que as economias de mercado e não o socialismo tiraram bilhões da miséria. Eu concordo 100%. Eu acho que não existiria a China desse tamanho que ela é se ela não tivesse se aberto para o mercado. A China com a economia planificada, uma China se ela tivesse isso, e sem os bilionários, etc., ela não conseguiu fazer isso até agora. Se você perguntar para qualquer pessoa que diz que a China é socialista, pode vir aí, tem uma galera, né? Tem uns canais comunistas e tal. Eu sempre vou perguntar a mesma coisa. Tá bom, mas a economia na China é planificada? A China tem bilionários? Sim. Aí eles vão dizer, mas esses bilionários não têm poder no governo. Isso não existe. Você não dá bilhões pra ninguém e essa pessoa não tem interferência política. Isso não existe, tá? Ah, não, mas os bilionários ficam na coleira da China. É verdade, ficam na coleira da China e são ajudados pelo sistema a gerar cada vez mais. A China é um país igualitário, as pessoas têm renda igual. Você tem aqui diversos canais de chineses, aqui no YouTube mesmo, contando que eles não conseguem se casar, por exemplo, porque não tem dinheiro. Tá? Você existe esses vídeos aqui inteiros. Os caras falam, não, as mulheres não querem se relacionar comigo porque eu não tenho dinheiro. Eu vou viver a vida inteira. Se eu perdi o bonde ali de ter crescido na carreira, agora eu vou viver a vida inteira empilhando coisa no supermercado. Cara, você tem uma geração inteira de pessoas, de chineses, extremamente frustrados, porque eles não conseguem, ter uma família porque não tem dinheiro pra isso, né? E aí tem ali diferentes regras, mesmo lá atrás. Quando você tinha dinheiro, você podia ter quantos filhos você quisesse, pra população geral não podia e tal. Então, chamar isso de socialismo, cara, é um negócio, assim, extremamente complicado. A China não tem igualdade nenhuma, a China não tem esse negócio, a ditadura do proletariado, porra nenhuma. A China é um dos países que mais explora trabalhadores no mundo. A gente viu aqui agora a China abrindo uma fábrica da BYD, como é que foi a situação ali. Então, assim, a China tem acertado em muita coisa, mas ignorar as coisas que a China errou também é coisa de gente que não quer enxergar o mundo, quer enxergar o mundo com óculos vermelho, né? A China, de fato, cara, tem que tirar o chapéu. Você olha para o que a China conseguiu fazer, né? É impressionante sair de um país quase que feudal ali para uma superpotência que concorre com os Estados Unidos. Tem que entender o modelo. Tem que entender o modelo e tem que respeitar. A China realmente conseguiu. Agora, é tudo às mil maravilhas, é tudo flores? Isso não é em lugar nenhum. O Brasil também não. Aí vem outras críticas, né? Que o Paulo Guedes fez, que a China também não tem liberdade, o Brasil tem. Assim, são coisas também. E nos Estados Unidos você tem liberdade? Que país é esse que você tem liberdade, gente? Eu nunca conheci nenhum país que você tem liberdade, sinceramente. Até hoje eu não vi esse país. A não ser que você chame de liberdade, você poder comprar o que você quiser no supermercado. Isso a China tem, o Brasil tem também, sei lá. Se você tiver dinheiro, na verdade, você é livre em qualquer país do mundo, né? Esse é o ponto. Com muito dinheiro, você é livre nos Estados Unidos, você é livre no Brasil, você é livre na China. E aí ele fala muito sobre essa crise do modelo ocidental, né? A alta de impostos, a burocracia, sindicalismo que esmagaram a competitividade no Ocidente, surge a necessidade de reabertura econômica, redução do imposto e menos intervenção estatal. Aí, salva de palma. Grande Paulo Guedes. E aí, geopolítica e o erro com a Rússia. Ele falou que o Ocidente deveria ter integrado a Rússia após o URSS, né? Quando o URSS se dissolveu ali, basicamente em tempo aberto, que as pessoas acham que a Rússia era o URSS, esse é um equívoco gigantesco da maior parte das pessoas. A Rússia não era
era a URSS, ela era integrante, um país muito importante da URSS, mas não era que era a mesma coisa. Inclusive a Rússia saiu da URSS antes da dissolução, né? O último país a sair, dicas de passagem, foi o Cazaquistão. Ficou um bom tempo ali quando a URSS tinha toda deixado de existir, ficou só o Cazaquistão, e depois em poucos dias eles também acabaram saindo. Então ela não era a URSS. Só que aí isso do Ocidente não ter integrado criou esse ressentimento, né? Virou toda uma situação. De fato, isso aqui é um bom diagnóstico que ele faz, porque a Rússia ficou meio de fora, aí depois o Ocidente tenta integrar meio que a Ucrânia, e aí a Rússia fica puta, querendo construir coisa ao redor do Putin ali, não desfez, né, a aliança que fez para combater a URSS, aí não desfez depois que a URSS já tinha sido dissolvida. Então o Ocidente ficou meio que armado contra a Rússia, e isso foi um equívoco desgraçado, assim. Aí ele tá falando que essa fragmentação global, então, é resultado dessa má conduta depois da Guerra Fria. Os Estados Unidos ficou com esse rancorzinho para sempre, a Rússia também, e eles nunca sentaram para conversar, isso tudo agora tá acontecendo. E aí o maior problema, a gente vem agora de um declínio da Europa e de um reposicionamento global do mundo. A Europa está envelhecendo, a Guiana brasileira, por exemplo, tá aí com a população já bem envelhecida, né? A economia completamente estagnada. A Europa hoje é basicamente um museu a céu aberto. A galera tá indo ali muito mais para viajar, turismo, etc. Ninguém leva a sério aquilo como destino de investimentos, sinceramente, né? A Europa tem perdido muito esse apetite. O dinheiro e os investimentos estão migrando para o Oriente Médio. O dinheiro tá migrando para México, para Canadá, até para os Estados Unidos ali, que são países mais recentes. Muito investimento da China, por exemplo, sendo feito nos países africanos, que ainda tem crescimento populacional. Muito investimento sendo feito na Índia. Ele não acrescentou, isso aqui sou eu que tô falando, né? Muito investimento nesses lugares. E aí o que a gente tem, cara? Terrorismo e instabilidade no Oriente Médio. Então olha o diagnóstico do mundo, né? Loucura, cara. Os países ali do Oriente Médio, eles perderam essa capacidade de se organizar militarmente para fazer um conflito armado e tal. E aí resta para eles, então, fazer pequenas incursões que não são militares necessariamente, explode uma bomba aqui, explode uma bomba acolá, né? Mata 10 ali, mata 20 daqui. Isso cria terror na população de modo geral, mas esse país também não tem como ganhar um espaço, não tem mais como alguém fazer uma guerra e ganhar de Israel. Israel é uma potência militar. Então, na prática, o Hamas e o Hezbollah, eles vão apelar aí para essa brutalidade, né, para tentar desestabilizar emocionalmente o inimigo, o que coloca essa região como um lugar muito complexo, né? Você vai querer enfiar seu dinheiro nisso? Fica meio estranho. Eles estão atrapalhando o desenvolvimento da região como um todo. E assim, eu não estou dizendo que tem alguém certo, tem alguém errado. Estou dizendo que esse método, né, esse conflito, ele afasta investidores, ele afasta até turismo, ele afasta investidores, afasta turismo, afasta qualquer coisa, né? Israel é uma potência do ponto de vista tecnológico. Quase todas as grandes empresas de tecnologia hoje, gente, surgem em Israel. Não sei se vocês sabem disso, mas quase todas as grandes empresas. Se você pegar de mídia, por exemplo, impérios aí como Outbrain, Taboola, etc. Todas as empresas que concorrem com o Google hoje surgiram ali. Muita gente nem sabe que essas empresas são dessa região exatamente por conta do conflito, etc., que apaga, né, ofusca um pouco o brilho da região. E aí, a América Latina se torna um país de crise e também de oportunidades, como sempre foi, né? O país é a região do futuro, né? A Venezuela sai como uma grande derrotada dessa década que a gente teve agora, né? Tá exportando ali sua instabilidade, levando problema para a América Latina inteira, toda a população fugindo da Venezuela e vindo para cá. Cara, em Goiânia tem imigrantes da Venezuela, né? Nunca a gente teve essa relação. Agora a gente tem bastante imigrantes da Venezuela procurando empregos aqui. Que bom. Isso aqui foi incrível, porque Goiás estava com um problema de falta de mão de obra e tal. Veio uma galera muito qualificada pra gente da Venezuela, muito qualificada mesmo, né? Desenvolvedores, etc. Veio pra Goiás, estão trabalhando na agroindústria aqui. Cara, muito bom, a população muito legal, que quer muito trabalhar, acho que isso foi importante. Aqui eu tô falando do meu ponto de vista, não é do Paulo Guedes, ele não disse que é bom a imigração da Venezuela, mas eu tô dizendo, tá? O Brasil, ele deveria voltar a focar na sua posição estratégica, segundo o Paulo Guedes, fornecedor de segurança alimentar, energética e pro lado digital, né? E o Brasil acho que já tá fazendo isso, né? Ele é o grande fornecedor de segurança alimentar do mundo, né? Nem só da América Latina, assim. E aí ele fala sobre uma nova configuração da economia global, né? A produção de países aliados e próximos, a gente poder usar aqui essa estrutura. O Brasil tem diversas vantagens, energia limpa. Pô, energia, nesse momento de IA, é a moeda do mundo, né? Tanto é que os Estados Unidos precisam de energia, por isso está próximo do Canadá. Água abundante, cultura amistosa, agroindústria poderosa, estamos fora desse conflito de imigração de regiões que a gente não tem, a gente está desconectado da Europa por um oceano gigantesco, então os problemas que dá, pau que dá em Chico nesse caso, não dá em Francisco, né? Brasil tem tudo para ser protagonista desse novo ciclo. Detalhe, a gente é amigo da Rússia, quem não falou, né? Mas a gente exporta fruta para a Rússia, a gente exporta comida para a Rússia, a gente exporta comida para os Estados Unidos, a gente exporta comida para o Oriente Médio, a gente exporta comida para a Europa, a gente exporta commodities para tudo quanto é lugar, a gente importa produto de todo mundo, a gente sempre foi um grande negociador. E aí ele fala o papel do Brasil no futuro. O Brasil é essencial
essencial para alimentar o mundo inteiro e prover energia, principalmente para esses momentos de inteligência artificial. O Brasil precisa aproveitar essa potência que a gente tem agora. Ele não tá falando de inteligência artificial, eu tô, tá? Não é o Paulo Guedes. Tô falando do Brasil precisa aproveitar agora esse momento, cara, em que todos os países do mundo estão precisando de energia abundante. Se a China quiser desenvolver a IA mais potente do mundo, a IA verdadeira, blá blá blá, ela vai precisar de energia. Se os Estados Unidos quiser, eles vão também precisar de energia. Sabe quem tem energia? A gente. A gente não tem motivo nenhum para dar energia para eles fazerem. A gente tem que fazer aqui, a gente tem tecnologia para isso. Tem um país com um dos maiores números de desenvolvedores do mundo, tá aqui. Então, se esses caras forem bem pagos aqui, a gente consegue estruturar. O país tem que aproveitar essa vantagem competitiva brutal no agronegócio, ele fala aqui, devemos evitar os erros históricos da América Latina, autossabotagem e politização burra, de fato, né? De fato, o Brasil sempre se autossabotou, mas a gente não está conseguindo evitar. Aí ele fala que o Brasil tem um caminho claro para a prosperidade se agir com pragmatismo. Precisamos de consciência nacional e abandonar a militância política infantil. Genial, né? Genial, aqui foi muito bom. E aí eu acrescento aqui, sinceramente, hoje, que país que está mais preparado para se beneficiar desse movimento? Cara, não tem país. A gente tá no momento assim, ó, a gente tá na cara do gol. Tem tudo pra dar certo, né? Cara, só depende da gente, esse é o nosso problema. O problema do Brasil é isso, só depende da gente. Porque, olha só, a Europa ficando velha, Estados Unidos e China na treta, a gente de boa. Essa treta no mundo todo, a gente ficou o país mais de boa, né? De boa. A América Latina inteira. Estamos aqui suave. Se não era a Venezuela, nem problema a gente tinha. E aqui tem tudo. Porra, nossos aliados a gente tem petróleo, terra produtiva, energia infinita. Só que a gente permite que toda hora sabotem a gente. Cara, por que que o Brasil, nesse momento atual, por que que o Brasil, apesar de todos os esforços do mundo, cara, tá a China e os Estados Unidos louco atrás de encontrar IA, a gente um país com um monte de desenvolvedores, uma potência tecnológica, o sistema financeiro mais evoluído do planeta. O que que a gente está fazendo que a gente não está pegando todos os nossos bilhões, enfiando em descobrir como é que a gente vai organizar um IA aqui dentro, né? Um IA foda. Porque quem descobrir isso primeiro vai descobrir mais medicamento, vai descobrir melhores formas de cultivo, vai descobrir novas sementes, vai descobrir tudo. A gente vai esperar os Estados Unidos fazer com a nossa energia, com os nossos desenvolvedores, com os nossos cérebros, em vez da gente fazer. Então a gente precisa se encaminhar para isso. O Brasil precisa começar a pensar no futuro. Não dá pra gente continuar tendo política de 4 anos, pelo amor de Deus. Assume um político, ele vai e faz a política de 4 anos. Assume outro político, mais 4 anos de política. A gente precisa de um plano para os próximos 30 anos, né? O que que precisa? Chegar lá no Congresso e falar assim, ó, Brasil 2050. O que que o Congresso concorda que deveria ser o Brasil em 2050? O que que é a nossa estratégia de investimento agora? Não vamos discutir gay, não vamos discutir igreja, não vamos discutir... Isso aí não vai levar a gente a nada. A gente precisa sentar na mesa e conversar temas sérios. Por que que é o Brasil em 2050? O que que são os investimentos estratégicos para ser feitos hoje que, independente do Lula ganhar, do Bolsonaro ganhar, etc., a gente precisa continuar com isso para sempre, até chegar em 2050. Em que áreas que a gente precisa estar desenvolvendo agora? Enquanto a discussão for a discussão que é agora, enquanto a discussão for, sei lá o que, preto, sei lá o que, branco, sei lá o que, LGBT, isso aí é exatamente o que o mundo quer que a gente faça agora. A gente não pode cair nessa. Por que que o Trump não tá discutindo isso aí? Por que que a China não tá discutindo isso? Por que que só a gente e a Europa tá nessa conversinha? Porque a gente tá se fudendo. A gente tá imitando, importando discussões que não são nossas para esse momento. A gente é um país pobre ainda. A gente tem que estar discutindo como que a gente deixa de ser um país pobre. Como que a gente consegue organizar? Não, o Brasil é um país rico, uma das maiores economias do mundo. Rico é bem diferente disso. Divide o nosso PIB pela quantidade de pessoas, IDH baixíssimo, a gente tem que estar investindo. Precisamos entrar na zona de investimento. Então, na minha opinião, o Brasil é um dos melhores países do mundo para se investir. Eu tenho mantido minha posição forte financeira aqui. Acredito na nossa capacidade de se reorganizar. Acho que seremos grandes vencedores desse século, de modo geral. Não vejo outro país que pode vencer mais do que o Brasil nesse século. A gente só vai terminar com o nosso bônus populacional em 2050. Né? Temos tudo aqui, somos autossuficientes em praticamente tudo, só precisamos desenvolver a nossa indústria nacional, desenvolver a nossa tecnologia, que a gente vai conseguir crescer bastante. Se você quiser aproveitar as boas iniciativas que já estão sendo feitas, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na China, cara, na UVP a gente dá acesso para você a todos esses mercados. O que eu vou te recomendar? Abre aí agora auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche esse questionário, me fala qual o tamanho do seu patrimônio também mais ou menos, depois de preencher o questionário, na hora que o especialista te chamar, porque você tem 500 mil ou mais, existem diversos benefícios que você pode ter aqui, tá? Você tem 10 milhões, putz, aí já vai para outro patamar, até estruturação de empresas nas Ilhas Caimã a gente faz para você. Então tudo o que você precisa, a gente tem aqui na UVP, desde que você tenha, independente se você tem R$1 bilhão ou só ganhar 4.500 por mês, que é o mínimo que a gente atende, a
A gente tem aqui qualquer coisa que você precisa. Somos a maior consultoria do ranking do BTG Pactual. Inclusive, não só do ano passado, como nos 3 primeiros meses desse ano, continuamos sendo a que mais cresce e a que mais mantém aqui os clientes satisfeitos. É ranking top 1. E não vai deixar de ser, exatamente por conta desse compromisso nosso, dessa nossa habilidade. A gente tem buscado um diálogo global, é a única empresa de mercado financeiro do Brasil que tem sentado aí com as embaixadas, que tem procurado saídas para os nossos clientes. A gente está ajudando clientes a mexer com exportação, cara que não fazia exportação. Estamos ajudando os clientes a vender fazenda agora também. Então, assim, a gente tem feito um processo incrível. Pesquisa o VP Agro aqui, só para você ver o tanto que a gente se posicionou dentro dos mercados. Então, a gente está por dentro de tudo. Se está acontecendo e se envolve o Brasil, a UVP é o caminho para cuidar do seu dinheiro. Independente da quantidade de dinheiro que você tenha, é o caminho para você cuidar do seu dinheiro. O que a gente faz é pegar as vantagens que a gente consegue para os clientes grandes e transferir para os clientes pequenos da escola. Modelo foda, estamos com cartão de crédito, vamos abrir sede internacional. Então a gente está indo muito bem, graças a vocês. E entra aí, alvp.com.br, que alguma solução aqui a gente tem para o seu dinheiro. Então entra lá. E agora eu vou ver se vocês deixaram alguma pergunta legal aqui. O IP, muito além do skate, perguntou se é cabível de processo quando a empresa vaza seus dados. Sim, é cabível de processo. Pergunta, o Dantas Digão, Betis pagando 14 vezes para o próximo Papa ser negro. É tigrinho ou investimento papal? Brincadeiras à parte. Cara, se o próximo Papa for negro, é uma aposta doida mesmo, né? 14 vezes, mas será? Eu não duvido não, hein? Eu não acho difícil também, não. Mas não apostaria nisso, não. Também não. Conhecendo o histórico racistinha do mundo, eu nunca aposto que a humanidade tá evoluindo assim também, rápido do jeito. Lá dentro, até pouco tempo, não tinha nenhuma mulher, nenhum cargo Mas não grande. tem. Não, agora colocou uma recente. Quem pegar os dados vai ficar oferecendo coisa também, tá falando da XP aqui, fazendo piadinha. O que o Brasil precisa para fazer para se tornar a próxima China? Como foi citado que a Índia será a próxima China? Diminuir o imposto sobre produtos industrializados. Não vai acontecer, não é isso? Não vai acontecer, Provavelmente não. Se precisa fazer qualquer coisa, se depende do Brasil, não vai acontecer. Beijo pra vocês e pro Lula. Um beijo pro Bolsonaro também, que tá mal da saúde. Tomara que ele melhore logo. Pra gente poder voltar a falar mal dele. Não aguento mais ele doente, que eu não gosto de falar mal dele com ele doente, né? Bolsonaro, melhoras pra você, pra gente poder falar mal de você. Espero que você saia urgente da UTI. Não sei se voltou pra UTI. O Xandão podia parar de perturbar ele pra ele melhorar logo, pra gente poder voltar a falar mal dele. Com tranquilidade. Melhoras pro Lula também. Raul, o Lula tá mal? Não tá, né? Mas Também não tá bem. mas também não tá legal, não.